Quem que pode assinar um projeto fotovoltaico? Engenheiros, eletricistas, civis, eletrotécnicos, técnicos. Então, afinal de contas, quem que realmente pode estar assinando esses projetos? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você quais são as atribuições e quem é que realmente regulamenta isso sobre essa questão de quem pode ou não assinar projetos fotovoltaicos. Bom, a gente sabe que para a gente elaborar um projeto fotovoltaico, a gente precisa estar elaborando uma ART ou uma TRT, seja ela de projeto e execução, ou projeto ou uma de execução. Para quê? Para que a gente envie para a distribuidora analise o nosso projeto e ela dê lá o alvará dela se o projeto vai ser aprovado ou não. E tudo isso depende também de um ART. Não adianta nada fazer os diagramas, fazer os preenchimentos, fazer lá o pedido e não ter ART. Por quê? Porque alguém tem que ser responsável pelo aquele projeto fotovoltaico. Alguém tem que ser o responsável por todo aquele desenho que é feito, por todo aquele preenchimento, bem como também o responsável pela instalação. Afinal de contas, se lá pega fogo, de quem é a culpa? É do instalador? Foi do engenheiro? Foi do técnico? Foi do desenhista? Foi do empresário? Foi do cliente? Enfim, isso aí é preciso saber. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, até algo que a gente comenta muito aqui no Clube da Elétrica tome cuidado se você é um tipo de pessoa que simplesmente sai fechando o projeto com qualquer pessoa. Chegou um cliente novo, vou assinar o projeto para ele. Então toma muito cuidado porque isso é uma responsabilidade. Se você quiser saber como fazer um preenchimento no ART ou TRT, aqui no canal também tem vídeo, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar para você quem é que realmente pode estar assinando esses projetos fotovoltaicos para enviar para a distribuidora. Bom, aqui na tela do meu computador, eu vou apresentar para você dois órgãos que hoje regulamentam a engenharia, bem como os técnicos. Então, o primeiro deles é o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também a gente tem o CONFEA, né, que é o Conselho Federal, que está acima do CREA. Então, esse é um órgão, o CONFEA, e a gente vai ter também o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Cada um deles vai falar de quem é a responsabilidade sobre essa questão de aprovar projetos fotovoltaicos. Primeiramente, sobre a questão de engenheiros. Então, é bem comum eu receber dúvidas de Igor, um engenheiro civil pode assinar projeto, um engenheiro de energias renováveis, ou eu tenho pós-graduação em engenharia elétrica, mesmo eu sendo um engenheiro mecatrônico, um engenheiro mecânico, será que eu posso estar assinando esses projetos? O que acontece? Segundo o CONFEA, eu até procurei aqui literalmente na internet, tá? Botei aqui CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Para a gente poder ser um responsável técnico, tanto pelo projeto quanto pela execução de uma instalação elétrica, ou seja, de uma geração elétrica, a gente precisa ter a competência do artigo 8, tá? E o artigo 8, ele compete a quem? Ao engenheiro eletricista ou ao engenheiro eletricista de modalidade eletrotécnica, que ele diz aqui o seguinte, que o desempenho das atividades de 1 a 18 do artigo 1 desta resolução, referentes a geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, equipamentos materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controles elétricos, serviços e afins correlatos. Ou seja, o que são essas atividades? A gente vai subir aqui, vindo aqui, e vai falar que o artigo 1, que são essas atividades de 1 a 18. Então, ou seja, a gente pode supervisionar, estudar, fazer o planejamento, estudo de viabilidade técnica, assistência, assessoria, consultoria, ensino, pesquisa, análise, experimentação. Então, ou seja, tudo que a gente precisa, padronização, elaboração de orçamento, execução, fiscalização de obra e serviço, produção. E também ele fala aqui sobre a execução do desenho técnico, a execução da instalação, montagens e reparo. Então, os engenheiros eletricistas, a gente pode sim estar fazendo aí normalmente. Então, isso não é nenhuma novidade para ninguém, né? Mas agora, se você é engenheiro civil ou se você é um engenheiro mecânico, aqui mostra que você não pode, nesse caso, fazer essa assinatura. Igor, mas eu tenho uma pós, eu tenho uma especialização na área da elétrica. Será se eu posso assinar? Nesse caso, o aconselhável é você ir até o CREA e perguntar se você tem essa atribuição do artigo 8. Pois você tendo ela, você pode sim assinar projetos de geração. Igor, eu sou um engenheiro civil, mas fiz a minha pós em energias renováveis. Então, quer dizer que se eu for no CREA apresentar o meu histórico escolar, será se eu consigo? Falar a verdade, eu não sei, eu não tenho essa certeza para te dar. Mas, assim, quando a gente faz alguma matéria específica para isso, normalmente o CREA ele tende a fazer essa liberação. Lógico que ele vai ter que fazer uma análise do seu histórico, o que foi que você viu nas aulas, qual foi a sua graduação, qual foi a sua pós, e aí sim ele vai ver se vai liberar ou não.
Particularmente, eu conheço engenheiros civis que fizeram pós-graduações na área de elétrica e hoje assinam como engenheiros eletricistas. Ele não precisou fazer uma graduação em elétrica para poder fazer essa assinatura, tá? Mas ele tinha experiência, já tinha outros tipos de serviço que já fazia na elétrica, mesmo sendo civil, mas aí você tem que entrar em contato com o CREA, tá? E o engenheiro eletrônico, então vem aqui, ó, desempenha o artigo 1 a 8 e aqui, ó, já não fala nada de geração, porque sistemas fotovoltaicos é geração, tá? Aqui, tá, gente, nada mais é do que a nossa normativa. Então, aqui rege tudo que a gente pode fazer ou não, nós que somos engenheiros, tá? Então, tem todos os artigos. Por exemplo, aqui, um engenheiro naval, eu não posso fazer um projeto, uma elaboração de orçamento referente à embarcação e os componentes de máquinas, motores, equipamentos. Então, eu não posso fazer isso. Assim também como naval ou de petróleo, eles não podem estar sendo responsável técnico pelo projeto e execução de um projeto fotovoltaico. Beleza, mas isso é sobre a engenharia, então é mais fácil da gente resolver. Agora, quando entra na questão dos técnicos, é aí onde tem muita dúvida. Afinal de contas, o técnico pode ou não pode assinar projetos fotovoltaicos? Hoje pode sim assinar, mas não são todos os técnicos. Eu me formei em técnico em enfermagem, tenho o meu CFT, posso? Me formei em técnicos em estradas, será se eu posso? Nesse caso, não. Quem pode realmente assinar, que está descrito no CREA, é o técnico em eletrotécnica e o técnico em energias, tá? E eletricidade. Vou apresentar aqui para você. Então, eu entrei aqui no site do CFT e coloquei aqui, né? CFT pode assinar a TRT fotovoltaica. Fiz uma pesquisa bem esdrúxula aqui, né? Ó, tem até aqui nosso vídeo falando sobre a questão do preenchimento. Então, eu entrei aqui no próprio site do CFT, tá? Então, do Conselho Federal dos Técnicos. Isso aqui foi uma deliberação porque antes, tá? Quando o mercado de energia solar começou, ali em 2016 até mais ou menos 2019, 2020, tinha uma confusão muito grande de que as distribuidoras elas não aceitavam a TRT, ou seja, o técnico em eletrotécnica ele não poderia assinar esse documento. Ele não poderia ser o responsável técnico pelo projeto e nem pela execução. Isso é o que ela dizia, tá? Porque havia uma confusão na questão da interpretação do que o CFT dizia em relação à sua resolutiva, tá? Apesar de que nela também dizia que ele poderia sim assinar, como aqui, por exemplo, no artigo 3, tá? Vai dizer que pode projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar instalações elétricas de baixa e média tensão. E que se envolvia a parte de solar fotovoltaica. Porém, ela não considerava porque aqui não tinha o nome geração, porque sistema fotovoltaico, mais uma vez, ele é considerado como um projeto de geração de energia. Então, por aqui não possui o nome de fato geração, né, projetar geração solar, ele dizia que não podia fazer isso. Agora, a parte elétrica, ou seja, ser o responsável pela execução de ir lá, não, eu que estou gerenciando essa obra, nesse caso podia, mas de fazer o projeto, ser o responsável até por esse projeto de geração, ela disse que não podia, tá bom? Então, tinha essa pequena confusão aí antigamente. Até que o CFT, né, ele se reergueu e foi lá defender os técnicos. E nisso, o CFT, ele soltou uma deliberação falando sobre essa questão de quem poderia assinar ou não, tá? Então, foi dia 14 de dezembro de 2020. E aí, o que ela dizia nessa deliberação, tá? A gente pode até ler na íntegra aqui. Então, ele dizia o seguinte, então ele fala sobre, esclarece quais são os profissionais que estão habilitados para a elaboração do projeto, instalação e manutenção de sistemas de energia solar fotovoltaica. Então, fala aqui do presidente e tudo mais. E aqui ele dizia que os serviços técnicos para geração, aí já coloca o nome geração, de energia solar fotovoltaica, compreendem elaboração, instalação, manutenção e comissionamento. E os profissionais que estão habilitados a fazer esses serviços são o técnico em eletrotécnica e o técnico em eletricidade. Igor, eu sou formado em técnica de energias renováveis. Será se eu posso estar fazendo essa assinatura? Recentemente, o CFT ele fez uma pequena atribuição em relação a isso, tá? Sobre essa questão de que sim, de que você poderia estar assinando, técnica em sistema de energias renováveis. Vou mostrar aqui para você. De que já poderia ter essa atribuição mais bem definida que pode estar assinando esses projetos, tá? Mas aqui na deliberação, tá? Quem pode? Eletrotécnica e eletricidade. Se caso o seu TRT, né, a sua TRT for reprovada, mesmo você sendo técnico em energias renováveis, é importante você entrar em contato com o CFT para saber se realmente tem essa atribuição, se ela já está sendo válida, tá bom?
Mas veja bem, aqui são os profissionais habilitados para execução dos serviços de elaboração de projeto e comissionamento. Então, o eletrotécnico e eletricidade. Já que os profissionais habilitados para execução dos serviços de instalação e manutenção são os demais aqui. Então, ou seja, se você é um técnico de telecomunicação, você não pode ser o responsável técnico pelo projeto, ou seja, de desenhar, de enviar lá a TRT com o projeto que você é o responsável técnico. Porém, você pode sim ser o responsável pela execução. Algumas distribuidoras, quando a gente vai enviar lá o nosso projeto fotovoltaico, a RT vai somente de projeto. É bem normal isso acontecer, ART ou TRT. Quando a gente vai solicitar a vistoria, a gente precisa enviar a RT ou a TRT de execução, tá? Às vezes a gente trabalha com isso separadamente. Então, é sim obrigatório. Um exemplo é a Equatorial de Goiás. Então, você pode enviar, por exemplo, só a RT ou TRT de projeto, a primeiro momento, para que o projeto seja homologado. E quando você for solicitar a vistoria, lá tem que conter que você é o responsável também pela execução desse projeto fotovoltaico, ou seja, aquela instalação está em suas mãos, tá bom? Então, se você é um técnico em eletricidade, eletrotécnica, né, eletrônica, telecomunicação, eletrônica, eletromecânica, automação industrial, você pode. Igor, eu tenho uma outra formação técnica, não essa aí, de estradas, o que é que eu faço? Então, você não pode, tá? Há também casos, tá, que mesmo que você não tenha nenhuma experiência, vamos supor assim, não tenha um estudo formal, né, pelo MEC, você ainda consegue adquirir a sua carteirinha do CFT, né, se a gente pode assim dizer. Porém, você tem que fazer uma comprovação de que você tem essa experiência. E aí eles vão fazer uma prova com você. E aí o que acontece? Em cerca de 40 dias você consegue ter essa habilitação para você poder aprovar projetos fotovoltaicos. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, então, ou seja, tinha experiência na vida real, realmente com comandos elétricos, com instalações elétricas, só que elas não eram habilitadas, então foram aprendendo realmente com a vida, né? Foram crescendo aquilo. Até que eles queriam, de fato, ser mais profissionais, então ter sua carteirinha, ter seu cadastro. E aí o CFT disse, ou você faz o curso, então o curso geralmente é 6 meses, são 18 meses, então 1 ano e meio, ou então eles teriam que fazer uma prova que é para fazer uma comprovação, que eu não recordo agora como é o nome dessa prova, mas você pode estar fazendo, só entrar em contato com o CFT, que aí eles vão te passar os próximos passos aí, tá? Tipo uma provinha de qualificação para saber realmente se você tem esse conhecimento ou não, tá bom? Já a engenharia não, engenharia realmente tem que fazer lá os 5 anos de faculdade para poder se tornar engenheiro, tá bom? Então, gente, esses links aqui, tanto do Confea quanto também do CFT dessa deliberação, eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? E todas essas informações vocês podem estar consultando nos sites oficiais, seja do Confea, tá? Tanto o Confea quanto o CREA, principalmente o Confea, porque o Confea é a nível federal, e também no CFT aí sobre essas questões. Então, esses são os melhores canais que a gente tem, apesar de a gente se informa muito pelo boca a boca, mas o Confea e o CFT realmente os canais oficiais, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui e comenta também se você já sabia dessa questão de que os técnicos podem sim estar assinando e de que engenheiro civil, né, por mais que eles achem que pode, mas não pode estar assinando aí os seus projetos fotovoltaicos. E se você quiser aprender como ser um projetista fotovoltaico, elaborando projetos de micro, de mini geração, homologando em qualquer distribuidora do Brasil, sabendo dimensionar seu sistema fotovoltaico, ou seja, você ser um projetista realmente completo, você indo atrás de seus clientes, sabendo como fechar, negociar com esses clientes, sabendo quais são as especificações que você coloca, eu convido você a conhecer o curso Formação Projetista Fotovoltaico. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ter mais informações. Então é isso aí, vamos lá, até o próximo vídeo.